Boa noite a todos. Candidata Tamires, seja muito bem-vinda. Tradicionalmente, a Sigra organiza alguns eventos em períodos de eleição. Este momento é um momento onde cada um dos candidatos apresenta o seu plano de governo. E teremos no dia 9 de novembro o grande debate, vai ser presencial aqui na Sigra, por estarmos em bandeira laranja. Gostaria de já estarmos na amarela, mas a gente não tem como prever e nem saber se a gente volta para a vermelha. Mas em se mantendo na laranja, a gente vai fazer esse debate no formato presencial, onde a entidade aí com mais de 90 anos tem como tradição realizar. Gostaria então, Tamires, de te passar a palavra. Tu tens 30 minutos para poder apresentar o teu plano de governo e ao final a gente pode fazer um bate-papo para esclarecer algumas dúvidas que possam ter surgido ou para aprofundar algum outro assunto. Eu vou estar controlando aqui o tempo e quando tiver faltando uns 5 minutos mais ou menos eu te sinalizo para te saber que está acabando este tempo, tá bem? Perfeito. Então, a palavra está contigo. Perfeito. Então, agora eu vou discorrendo sobre todas as áreas, é isso? Isso mesmo. Então, primeiro, eu gostaria de dar boa noite a todos e todas que nos acompanham, agradecer também esse espaço, né, pois o convite é muito salutar para a democracia, para que a gente consiga realmente, né, mostrar quais são as nossas estratégias, quais são os nossos planos para Gravataí. E qual Gravataí nós queremos também, né? Muito importante termos esses espaços. Então, nós do PSOL, nós queremos fazer todo um debate, aprofundar em várias áreas que nós sabemos que existem problemas históricos e estruturais na nossa cidade, como, por exemplo, o transporte público da nossa cidade, que nós sabemos que é preciso, sim, criar uma outra lógica de transporte público para dentro da nossa cidade, onde as pessoas consigam realmente ter um atendimento de qualidade, onde a nossa cidade ela não seja feita apenas para as pessoas que têm carro, né? A gente precisa melhorar o serviço prestado pela empresa que hoje atua na nossa cidade. Pois quando a gente fala que a gente quer uma nova lógica de mobilidade urbana, não é a gente pegar e, bom, vamos colocar as bicicletas para circular na cidade, proibir os carros ou onerar quem tem carro. Não é isso que a gente defende. A gente defende que, inclusive, o transporte público ele precisa ser repensado. As contrapartidas que existe dentro do contrato, elas precisam ser realmente reorganizadas, repensadas, né? Porque hoje um trabalhador da nossa cidade, a gente sabe o quanto a passagem ela onera para os pequenos e médios empresários que, né, têm um custo muito alto com o transporte dos seus funcionários e isso pesa muito na questão de contratar ou não mais funcionários para dentro de uma empresa. Muitas vezes uma loja ali do centro até seria necessário mais um funcionário para trazer um atendimento mais individualizado, um atendimento de maior qualidade, mas o empresário, sabendo de todos os custos, né, que é um funcionário a mais, muito também pelo transporte, acaba optando por não ter. Então, isso também prejudica postos de trabalhos que podem ser criados dentro da nossa cidade, né? Então, esse é um dos nossos primeiros compromissos, rever esse contrato, rever quais são as contrapartidas que realmente existem nesse contrato e cobrá-las, né? Para que a gente tenha um atendimento de mais qualidade. E nós entendemos que esse é um momento muito complexo da nossa história, pois não é uma situação normal, nós não estamos, né, em eleições que estão se dando num plano normal, nós estamos no meio de uma crise que não é uma crise só econômica, ela é uma crise também política e é uma crise sanitária. Então, nós precisamos pensar qual é a Gravataí que nós queremos a partir desse cenário. Então, e nós precisamos também nos reinventar. Nós não podemos mais fazer política com o retrovisor, pois a gente tem muito, né? A gente vê muito pela nossa cidade o discurso de mas nessa gestão, ou, né, defendendo gestões passadas, ou mesmo a atual gestão também tentando se defender. Bom, nós somos oposição, mas nós não temos nenhum problema de manter os avanços que tiveram,
mostrar quando eles acontecem. Mas Gravataí tem muito potencial e esse potencial ele é muito pouco explorado. Nós somos o 4º PIB do estado e nós ainda, né, perdemos muito investimentos dentro da nossa cidade, como a Pirelli, que, né, boa parte dela foi embora, a própria Heineken também, que deixou a nossa cidade por uma falta de diálogo, uma falta, né, de realmente ter esses ajustes. Então, nós precisamos não perder investimentos na nossa cidade, fomentar o comércio em locais que já são tradicionais da nossa cidade, como o centro da cidade. Nós precisamos, né? Inclusive, nós temos todo um plano de combate aos efeitos da pandemia, que nós precisamos fornecer crédito para esses pequenos e microempresários não quebrarem, porque a gente sabe o quanto a economia ela é fomentada através, né, dessas lojas, dessas empresas, desses comércios que mantêm a nossa cidade viva. Mas também fomentarmos os comércios nos bairros. É muito importante que os bairros da nossa cidade também tenham seus comércios, a sua forma de gerir empregos valorizada pela prefeitura. Nós não podemos mais ficar na mão de, né, numa dependência de uma ou outra empresa. Gravataí precisa ter uma prefeitura altiva que realmente se reinvente e que faça com que mais postos de trabalho sejam construídos, que nós tenhamos mais investimentos dentro da nossa cidade. E há como fazer isso? Criando uma desburocratização, né, de todos os passos que é hoje ser um empreendedor dentro da nossa cidade, é muito burocrático. E nós temos ferramentas possíveis para que isso aconteça. Existe tecnologia, pode haver, né, todo um sistema digital hoje em dia, que não precisa mais nós ficarmos indo um posto, outro da prefeitura e levar um tempo absurdo para que a gente consiga ter um CNPJ, consiga todos os alvarás. Então, a gente quer esse processo de desburocratização, nós queremos a descentralização também, né, da indústria, a gente quer que realmente a prefeitura ela tenha uma relação de muita parceria, muito diálogo, tanto com as empresas de grande porte, que são necessárias, são essenciais, mas também abrir e ampliar o diálogo com as empresas de pequeno e médio porte, porque a gente sabe o quanto o comércio e os postos de serviço são essenciais para o funcionamento saudável da nossa cidade. Então, isso para nós é algo muito importante. Em alguns outros pontos também, né? Como, por exemplo, a educação. Nós temos hoje na nossa cidade um déficit alarmante entre as crianças que estão fora da educação infantil, por falta de vagas. Então, nós precisamos zerar essa fila, nós precisamos pensar a lógica da educação infantil que nós queremos, e não é numa lógica de parceria público e privada, por a gente entender o quanto a educação pública, principalmente no nível mais básico, que é a educação infantil, a pública tem uma qualidade muito superior à educação privada, por ter toda uma rede de acompanhamento, né? Ter psicólogos dentro das escolas, ter também nutricionistas. Então, aquela criança, ela não é vista só como alguém que precisa ser cuidado, ela é vista realmente como um sujeito a ser desenvolvido. E é essa a lógica que nós defendemos. Então, nós também precisamos criar dentro das nossas escolas, aí não na educação infantil, mas nas escolas normais, o contraturno escolar, para que os alunos entrem na parte da manhã e saiam à tarde, para que as famílias que trabalham em turno integral, elas tenham a tranquilidade de saber que seus filhos estão bem cuidados, estão bem assistidos, pois estão dentro da escola. E a gente também tenha, né, os contraturnos, que aí, num período, a criança vai ter, né, todo o ensino curricular normal, mas também ele vai ter contato com o esporte, com a cultura, para que a gente tenha um desenvolvimento pleno dessas crianças. Por isso a gente sabe o quanto o esporte ele é um promotor de saúde e também um agente de transformação social realmente, né? De tirar as nossas crianças da rua, de fazer todo um processo de trabalho em equipe, de preparação realmente dessas crianças para se tornarem sujeitos, né? Então,
Isso para nós, essa concepção de educação como uma educação que seja uma educação emancipadora, que consiga trabalhar todos os níveis de desenvolvimento, para nós é essencial. E é um dos nossos compromissos, está no nosso plano de governo. Na área da saúde, que é uma área que tem muita carência na nossa cidade, nós queremos atuar extremamente na lógica de prevenção e promoção de saúde. Então, isso passa por investir muito na atenção básica, garantir que todo mundo consiga acessar os serviços de saúde, pois a gente sabe que nos níveis de maior complexidade, se tu não atingiu a saúde básica, tu não vai conseguir realmente um encaminhamento para cirurgia, uma consulta com especialista. Então, nós precisamos garantir a atenção básica para todos. Não é com o formato do teleagendamento que nós vamos conseguir isso, não é com o formato de fichas, né? Nós precisamos trabalhar na lógica do acolhimento, que é um sistema que funciona dentro da estratégia de saúde da família, que é a lógica do acolhimento. As pessoas vão até o posto de saúde, vão ser avaliadas por um profissional que estará lá para fazer esse acolhimento, ele vai ser avaliado, analisar caso a caso, saber se ele precisa que tenha uma consulta naquele dia, ou se vai ser uma consulta que vai ser feita dentro de um outro encaixe, mas essa pessoa teve um olhar, teve uma escuta ativa, né? Nós precisamos garantir isso. Nós precisamos também garantir que haja saúde da ponte do parque para lá, pois a gente sabe que a maior parte dos nossos postos de saúde, eles ficam, né, mais centralizados nesta região. Então, nós precisamos garantir que tenha atendimentos para depois das 18 horas, para quem mora para lá das pontes do parque. Então, ali na região das Caveiras, nós precisamos, sim, fomentar o debate sobre a construção de uma UPA nessa região, né, que a gente sabe ali, que daí já passa da atenção básica e vai para um atendimento um pouco de maior complexidade. E nós precisamos também garantir que os postos de saúde, eles funcionem pelo menos até as 22 horas. Né? Nós queremos criar postos 24 horas, mas nem todos nós vamos conseguir garantir esse funcionamento, então que pelo menos eles funcionem até as 22 horas, pois tem muito trabalhador que chega depois das 18 horas em casa e eles precisam também acessar o nosso Sistema Único de Saúde. Assim como garantir saúde é nós termos uma cidade ocupada, uma cidade com vida, uma cidade com cuidado, uma cidade que seja realmente para as pessoas. Então, é uma cidade onde as nossas praças sejam bem iluminadas, sejam bem cuidadas, estejam, né, nos finais de semana com algumas ruas fechadas, com eventos ao ar livre, né, com promoção realmente de saúde, pois a gente sabe que uma cidade que ela está bem cuidada, que tem diálogo, que tem democracia, é uma cidade que as pessoas elas têm muito mais o sentimento de pertencimento e querem muito mais participar das suas decisões, né, da construção realmente da nossa cidade. E para isso nós precisamos também criar mecanismos de participação popular. Não somente dizer que a gente está dentro de uma democracia, quando as pessoas elas são convidadas a votar de 4 em 4 anos e lá em um dia apertar um botão numa urna. Para nós isso não é democracia. Democracia é o prefeito estar nos bairros, ouvindo as pessoas, dialogando, é nós termos plebiscitos, referendos, nós avançarmos com um orçamento participativo e cidadão, porque para nós é dessa forma que ele deve funcionar. Não só para decidir uma pequena parte do orçamento da nossa cidade e qual rua vai ser asfaltada, né? Porque foi um mecanismo muito importante o orçamento participativo, mas nós percebemos que ao longo dos anos ele foi burocratizado, ele foi desrespeitado e a sua lógica se perdeu. Nós queremos retomar com o orçamento participativo e cidadão, que a maior parte do nosso orçamento seja decidido pela ampla maioria das pessoas. Nós não podemos mais ter uma lógica de prefeitura que não tenha diálogo e cria dívidas milionárias para, né, fazer obras que a gente nem sabe quais são essas obras, se realmente eram obras estruturais na nossa cidade.
A gente tem escolas que já receberam repasses federais, como a Olenka Valente, e, bom, as suas quadras, as suas obras não foram concluídas desde 2007. Então, para nós, essas são as obras que são primordiais, pois uma educação pública de qualidade, ela se faz com profissionais valorizados, ela se faz com estrutura adequada para que as pessoas consigam realmente trabalhar, para que aquele servidor que esteja lá, ele realmente tenha condições de passar um ensino de qualidade. E essa é uma questão que para nós é fundamental, o diálogo junto com os servidores da nossa cidade, porque a gente entende que a prefeitura, ela não é da Tamires, ela não é do PSOL, ela é de Gravataí. E ela, então, precisa ter a lógica de ser ampla, de ser realmente popular. Então, para nós, o secretário de Saúde e o secretário de Educação precisa ser alguém que foi escolhido pelos servidores, com eleição direta, e também que seja um profissional da área, pois as gestões, né, elas vêm, elas vão, mas o servidor público ele se mantém. E são pessoas com muita capacidade de não só diagnosticar os problemas da nossa cidade, mas também propor soluções plausíveis, reais, que realmente possam acontecer. Então, para nós esse é um ponto-chave, nós fazermos a reposição, né, do salário, das perdas inflacionárias, do salário dos servidores públicos, pois elas já estão ali entre 20%, pois como que nós vamos pensar numa retomada econômica da nossa cidade se os nossos servidores públicos, eles não têm mais a mesma capacidade de compra, não têm mais o mesmo poder de compra. Então, nós precisamos repor essas perdas inflacionárias e começar um debate real para aumentos reais de salário, de valorização realmente salarial. Então, isso para nós é central. Assim como discutir, redebater a questão das isenções fiscais do nosso município. Nós não somos contra isenções fiscais, nós entendemos a importância delas, mas elas precisam ser bem pensadas e elas precisam ter reais contrapartidas, pois a gente sabe o quanto as grandes empresas muitas vezes ficam sem pagar impostos, e quem paga esses impostos são os médios e os pequenos, e no menor sinal de crise, quem realmente segura toda a situação econômica do município são os pequenos empresários e médios empresários, enquanto os grandes, para manter seu lucro, né, fazem grandes demissões, diminuem direitos, reduzem, né, para que o lucro não seja, digamos assim, perdido. Então, nós precisamos pensar realmente quais são as contrapartidas que essas empresas estão dando para dentro de Gravataí, fazer uma discussão ampla e realmente fazer a cobrança do que está dentro do contrato. Vamos pegar a lógica da Sogil, por exemplo, né? Empresa de transporte público. Segundo o contrato, é ela que precisa, né, cuidar das paradas de ônibus dentro da nossa cidade. Nós estamos vendo a prefeitura revitalizar essas paradas. Bom, então a empresa ela está recebendo uma contrapartida duas vezes. A primeira é o não cumprimento do contrato e a segunda é a isenção fiscal. Então, nós precisamos realmente ver o que Gravataí está ganhando, o que a população está ganhando, né, com essas isenções fiscais, rever essa lógica, que nós não temos nenhum problema com as isenções fiscais, desde que elas sejam bem pensadas, bem estruturadas e haja uma real fiscalização, haja uma real contrapartida para a nossa cidade. Na questão da cultura, a gente sabe o quanto cada secretaria tem o seu papel fundamental, e a Secretaria de Cultura, ela foi, né, unificada com a do esporte, e são áreas que para nós têm todos os seus debates, todas as suas questões que são muito particulares. Então, nós precisamos separar novamente essas secretarias, para que cada uma tenha o seu orçamento para gerir, tenha, né, as suas descentralizações para agir. Então, porque o esporte e a cultura, eles fazem toda uma questão de pertencimento realmente da nossa cidade, né? Nós termos realmente fomento à cultura, nós temos muitos profissionais, muitos artistas na nossa cidade que não são valorizados, é um potencial que a gente realmente perde, inclusive com postos de trabalho, né? Nós podemos ter feiras itinerantes na nossa cidade,
algo que não acontece. A própria lógica que tínhamos antes da festa das bromélias, o rodeio, isso precisa ser retomado e ampliado também, pois tem toda uma cadeia de geração de emprego, de lógica de pertencimento e também de ocupação dos espaços públicos, que é uma promoção de saúde também para dentro da nossa cidade. Assim como nós precisamos de uma cidade que seja boa para todos os seres que nela estejam. Então, a gente precisa também pensar em toda uma lógica de cidade boa também para os nossos animais, com a ampliação da castração, né? Com a construção de um canil móvel que ande pela cidade, fazendo o recolhimento dos animais, faz ali toda a prevenção das zoonoses, assim como a castração, e a promoção de feiras responsáveis, de adoção, realmente, porque é uma cidade que cuida dos seus animais, é uma cidade que também cuida das pessoas, da sua qualidade de vida, né, para dentro da nossa cidade. Isso precisa ser pensado. Assim como a gente tem todo um planejamento para a área rural da nossa cidade, né? Que é uma área muito pouco explorada. Nós precisamos pensar numa área rural de Gravataí livre de agrotóxicos, por exemplo, com fomento da prefeitura, com investimento da prefeitura, com a construção com a ampliação, né, das feiras modelos para a escoação dessa produção, com parceria com a prefeitura realmente, né, para que essas feiras elas aconteçam não só no centro da cidade, mas também em vários bairros, para que a gente tenha, né, realmente um escoamento da produção que é realizada aqui em Gravataí. O ecoturismo, que a nossa cidade tem pontos turísticos maravilhosos e muito pouco explorados, inclusive na nossa educação, pois a gente tem uma educação que não condiz com a realidade do município, pois é uma educação que já vem pronta, né, dentro das apostilas da Positivo. Nós queremos encerrar esse contrato, pois é um investimento que não faz sentido. Nós temos profissionais qualificados dentro da nossa cidade para fazer o debate de qual é o plano de ensino que é melhor realmente para as nossas crianças, com um olhar individualizado e que tenha realmente conexão real com a nossa cidade. Então, nós queremos propor mudanças que realmente toquem em algumas feridas da nossa cidade que nenhuma das gestões tocou, porque a gente entende que uma Gravataí que nós queremos não é a Gravataí que está hoje, pois ela não é uma lógica de cidade realmente feita para as pessoas, é feita para uns poucos, é mais a lógica ali, né, de quem está no centro da cidade. A gente também quer que os bairros mais afastados sejam o centro da nossa política, da nossa atuação política, porque a gente não pode querer governar só para um ou para outro, nós precisamos governar para a ampla maioria de Gravataí, assim como a gente tem que governar com muito diálogo, com muita democracia, com a descentralização também, né, do poder da prefeitura, porque a gente entende o quanto as pessoas que realmente constroem a nossa cidade, elas têm muita capacidade de propor, né, toda o diagnóstico e propor também mudanças para a nossa cidade. Nós queremos governar lado a lado com todo mundo que constrói a nossa cidade, não só para alguns poucos, não só para os interesses partidários de alguns. A gente entende que a cidade ela precisa ser realmente boa para todos que moram nela. Não sei como é que está a questão do meu tempo. 6 minutos. Tenho ainda 6 minutos? Tu poderia aproveitar, Tamires, sem querer interromper a tua apresentação, a falar um pouco mais sobre ti, para a gente te conhecer melhor. Pode ser? Pode ser. Eu acho que eu acabo sempre pulando essa parte, e é uma parte bastante importante, né? Então, para quem não me conhece, eu me chamo Tamires Staveglio, eu sou filha, né, de uma artesã e de um taxista também, sou a filha do meio. Nasci em Porto Alegre e venho para Gravataí muito pela segurança também. Eu vim para Gravataí aos meus 8 anos e aqui construí a minha vida, me formei em escola pública e hoje estou numa universidade, eu curso psicologia, estou já na parte final do curso. Trabalhei, né, desde os meus 16 anos de carteira assinada, como comerciária, então conheço bastante assim da realidade também do setor privado.
E, por último, eu estou coordenadora da Emancipa Mulher, aqui em Gravataí, que é uma ONG que presta assistência jurídica e psicológica para as mulheres em situação de violência doméstica. Assim como nós também temos outras atuações do Emancipa, uma delas é com o esporte, nós temos vários núcleos, um fica no Rincão, outro no Xará, temos na Vila Central e também no bairro Cruzeiro. Assim como nós também temos o curso pré-vestibular do Emancipa, que fornece, né, educação popular para jovens de baixa renda que têm o seu sonho de entrar na universidade, que nós entendemos que é um direito de todos estarem dentro da universidade. Então, nós atuamos com o curso pré-vestibular desde 2017 e com o esporte desde 2016. A Emancipa Mulher também desde 2017. Então, esse ano o curso está, né, online devido a toda a questão da pandemia. Então, nós vamos seguir, né, com todo esse trabalho que a gente faz na cidade, porque a gente entende o quanto as oportunidades, elas precisam sim ser ofertadas para todos. A gente já descobriu diversos talentos dentro do esporte, inclusive ano passado a gente conseguiu colocar 3 atletas de Gravataí para disputar o Campeonato Brasileiro de faixas pretas de taekwondo. Então, a gente sabe bastante, assim, o quanto o esporte, ele é uma ferramenta de transformação social e de prevenção também, né? Pois não são uma nem duas famílias que nos falam o quanto o comportamento daquele jovem, o quanto o senso de realmente responsabilidade das crianças muda, né? Quando começa a trabalhar em equipe, trabalhar na coletividade. Então, é um trabalho que nos orgulha muito e a gente vai seguir fazendo por a gente acreditar e ter, né, essa concretude do quanto o esporte, a educação e a prevenção, elas são importantes para dentro da nossa cidade. Tu tens ainda 2 minutos e meio, mas se quiser também a gente pode passar para o debate, como tu prefere. Podemos passar para o debate. Tá. Então, lembrando que esta reunião que acontece com a diretoria da Sigra, aconteceu no dia 28 de setembro, um sorteio entre os coordenadores de campanha, e hoje a gente está encerrando esta etapa da Sigra com a Tamires. Então, obrigada, Tamires, pela apresentação do teu plano de governo. Então, a Tamires que já autorizou a gravação desta reunião e também a divulgação nas nossas redes sociais e junto à imprensa. E te pedimos que também nos envie, assim que possível, este plano de governo para que a gente possa estar mais próximo, ter contato mais próximo com o teu plano de governo. E eu passo a palavra para alguém, para quem queira fazer algum questionamento. Regis, gostaria de fazer? Boa tarde, Tamires. Boa tarde. Olha só. É que nós estamos no mesmo ambiente aqui, tem que cuidar do som. Primeiro, sim, parabenizar aí pela tua proposta, pela coragem, né, de enfrentar uma campanha, que a gente sabe que não é fácil, uma jovem, e está aí enfrentando, tentando lutar por uma Gravataí melhor, como todos nós que estamos aqui fazemos. Tu colocaste ali no teu plano aquela questão, a gente vive uma pandemia, né, um momento muito difícil, vivemos como tu colocaste, uma crise econômica, uma crise política, né, e uma crise sanitária. E que, dentro da proposta de vocês, após a pandemia, vocês estão prevendo, né, caso sejam vencedores, obviamente, fazer um plano de ajuda para o pequeno e o médio empreendedor, né, empresário, as pequenas e médias empresas pretendem fazer um plano. Então, a minha pergunta seria assim, de que forma vocês estão pretendendo fazer essa ajuda, né, para o pequeno, que realmente, também o grande todo sofre, né, mas vocês estão preocupados em dar uma ajuda, né, financeira para o pequeno e para o médio. Então, a pergunta seria de que forma vocês estão prevendo isso? E uma segunda pergunta, para aproveitar, tu falasse ali também na questão da descentralização da indústria, não ficar centralizado, descentralizar dentro de Gravataí. Então, também gostaria de saber como é que vocês planejam fazer essa descentralização. Seriam essas duas perguntas, Tamires. Te agradeço, Regis, pelas perguntas, porque são perguntas muito pertinentes, né? E eu acho que é importante a gente aprofundar realmente esse debate, né?
Nós temos algumas medidas, e a gente sabe o quanto a prefeitura ela precisa dar o exemplo enquanto todos nós estamos passando por problemas, né, econômicos dentro da nossa cidade. Então, primeiramente, nós queremos cortar 70% dos cargos de comissão, de confiança, porque a gente entende o quanto os servidores de carreira eles precisam ser valorizados e nós precisamos realmente enxugar nesse sentido o aparelhamento partidário da máquina pública. Então, esse é um dos nossos compromissos. Outro compromisso que nós temos é o salário, tanto da prefeita quanto do vice e dos secretários, ser equiparado ao valor de um professor em fim de carreira, né? Para que a gente realmente tenha um combate aos privilégios da casta política, pois entra crise, sai crise, o pagamento da conta, ele é sempre, né, nas costas dos mesmos. Então, nós precisamos realmente fazer um movimento contra, digamos assim, as castas que não são mexidas. E a gente sabe o quanto um governo popular, ele precisa dar o exemplo e cortar também na carne. Nós temos em Gravataí muitas empresas, como eu havia comentado, que realmente não cumprem o que está dentro dos contratos na contrapartida das isenções fiscais. Elas precisam ser cobradas. Nós temos muitos imóveis de luxo em Gravataí que são devedores de IPTU. Nós precisamos fazer uma atualização da planta da nossa cidade para fazer com que quem paga um pouco IPTU e tem imóveis de luxo, pague o que é justo por aquele seu imóvel. Assim como quem né, precisa pagar menos, pague menos. Então, criar uma atualização da planta, isso aumenta a arrecadação, assim como cobrar IPTUs que estão devedores de imóveis de luxo, né? Vários imóveis dentro do centro da nossa cidade, nós sabemos que eles estão em situação irregular, isso precisa ser recolocado, né? Então, isso já aumenta muito a arrecadação da nossa planta fiscal, né? Assim, e através disso, nós temos a condição de realmente fazer uma distribuição de renda mais igualitária, pois a gente está cobrando de quem deve e que tem condições, né? Porque se tu tem um imóvel de luxo, porque tu tem condições de ter aquele imóvel de luxo e pagar por ele. Assim como cobrar o que está nos contratos, que o município, ele já faz essa renúncia fiscal. Então, bom, o município está cumprindo com a sua parte no contrato. Cabe às empresas, à prefeitura, cobrar que as empresas também cumpram as suas partes do contrato, né? Dessa isenção fiscal. Então, através disso, nós conseguimos realmente fazer com que as grandes empresas que estão hoje dentro da nossa cidade, que estão fazendo investimentos milionários, a gente consiga fazer uma transferência para os pequenos e para os micros e para os médios empresários, que a gente sabe que é quem esteve lado a lado conosco assim, nessa pandemia, quem segurou postos de trabalho, mesmo com todas as dificuldades. A gente sabe o quanto é caro um aluguel, por exemplo, no centro da cidade, né? O quanto os pequenos empresários pagam de impostos para ter realmente um trabalhador de carteira assinada. Então, nós precisamos criar realmente essa parceria, e tem como. Não te ouço. Sim, e a questão da descentralização da indústria? Isso, o segundo ponto que tu me perguntaste. Nós temos hoje um polo industrial na nossa cidade. Ele precisa ser mantido e valorizado. Nós não temos nenhum problema com isso. O que nós precisamos fazer é com que os bairros também consigam fazer esse expandimento nos seus comércios, né? Com feiras, né? Promovendo eventos mais longe do centro, toda essa questão que eu trouxe também das ruas fechadas, para que as pessoas consigam ocupar os espaços públicos e fazermos feiras itinerantes, os próprios comércios que já existem, fomentar realmente a circulação e a descentralização, né, dessa mercadoria, que muitas vezes fica no centro e ali nos grandes conglomerados. Então, nós queremos fomentar a agricultura familiar, aumentar também as cooperativas, né? Que Gravataí sempre teve uma capacidade muito grande nessa reinvenção.
E isso se perdeu ao longo do tempo. Então, nós precisamos retomar a economia solidária, pois a gente temos a plena convicção de que nós só sairemos dessa crise se nós estivermos juntos, trabalhando lado a lado, em parceria. Então, Gravataí precisa não depender mais a sua questão fiscal das grandes empresas que nós sabemos que não são do Brasil, e a qualquer momento, por uma decisão, né, deles, pode ser retirada daqui de Gravataí. Então, nós não podemos correr o risco de, bom, se um dia a GM sair de Gravataí, Gravataí entrar em falência. Nós precisamos realmente ter um comércio forte na nossa cidade e uma indústria também própria dentro da nossa cidade que também seja forte. E isso se dá não fornecendo só isenções fiscais para esses grandes, mas rever essas isenções fiscais e conseguir também fazer com que outras empresas de menor porte tenham acesso a isenções fiscais, tenham acesso também a esse fomento, à própria desburocratização, para que as empresas consigam se alocar em outros pontos da nossa cidade, para que a gente consiga realmente ter uma descentralização, né, dos postos de trabalho. Isso a gente faz fortalecendo o nosso comércio, as cooperativas, a economia solidária, os comércios dos bairros que têm realmente mostrado como se faz aqui em Gravataí. Obrigado, Tamires. Eu que agradeço. Tamires, a entidade, ela atua em prol do comércio, do serviço e da indústria de Gravataí. A gente cria algumas campanhas também, como agora no momento de pandemia, fomentando a compra no nosso comércio, a compra local. E eu gostaria de saber como tu atuaria junto à entidade, caso eleita, com o teu governo, que tipo de comunicação nós conseguiríamos estabelecer para que a entidade pudesse estar mais próxima do governo? Então, qual é a nossa concepção, inclusive, com o nosso plano de governo? É que o nosso plano de governo, ele não é um bolo pronto que nós vamos entregar para Gravataí e vamos dizer, olha, é isso que nós temos e pronto, né? A gente quer que ele esteja em permanente construção. E nós entendemos que o diálogo com as nossas entidades dentro de Gravataí, ele precisa ser total, ele precisa ser aberto. Nós precisamos de uma prefeitura com paredes de vidro, com ampla transparência. Então, isso precisa ser feito com uma reorganização do nosso portal de transparência, porque nós não conseguimos acessar facilmente, ele não é um portal intuitivo, né? A gente precisa, todos os órgãos dentro de Gravataí precisam saber quais contratos estão sendo assinados, o que esses contratos geram para dentro de Gravataí, quais são as contrapartidas e o quanto ele vai custar para a nossa cidade. Esse é um primeiro ponto. Nós precisamos criar, e tem como, através de aplicativos, o diálogo total com as nossas entidades. Assim como nós queremos que o prefeito esteja nos bairros, ouvindo a população, nós também precisamos circular em todas as entidades que representam Gravataí. Então, vocês podem contar com o diálogo total da nossa parte, pois é essa concepção que nós temos de que a prefeitura, ela não será minha, não será do PSOL, ela é de todos nós. E todas as ações que forem realmente benéficas e que fizerem com que Gravataí se desenvolva, que a Gravataí que a gente quer realmente seja construída, terá total apoio nosso. A gente não tem nenhum problema em manter avanços que aconteceram em outros governos. Realmente a gente não é da turma de tira todos os deles, porque agora chegaram os nossos, é a nossa vez, não é dessa lógica que a gente trabalha. A gente acredita que as coisas boas, elas precisam ser mantidas e ampliadas, por isso Gravataí tem potencial para ser muito mais do que o que a nossa cidade hoje oferece para nós, pois a gente sabe que muitas vezes, por ofertar poucas, digamos assim, opções, as pessoas acabam comprando em outros comércios, né? Aqui ao lado, ou mesmo em Porto Alegre, sendo que Gravataí oferece a mesma opção, muitas vezes mais atrativa financeiramente, né, do que tu ter que gastar passagem e ir para Porto Alegre. Então, a prefeitura ela precisa também trabalhar em parceria com os órgãos para que a gente mostre o quanto quem trabalha em Gravataí, quem vive em Gravataí, precisa consumir em Gravataí. E nós temos essa capacidade, essa condição, aí criando, né, aprofundando
as campanhas que já existem, fazendo esse diálogo, trabalhando em parceria realmente com a SIGRA e com todas as entidades, né? Não só com uma ou com outra, mas a gente precisa realmente fazer uma junção para que Gravataí caminhe para Gravataí do futuro que a gente deseja. Que bom saber que poderemos contar contigo. A gente tem feito essa solicitação a todos os candidatos, porque a gente quer realmente ser parceiros de quem estiver lá, que a gente possa estar acompanhando e sendo úteis também, pensando no nosso município. Antes que mais alguém saia, a gente acabou perdendo o Denicol aqui, eu gostaria de pedir uma foto e a gente continua o bate-papo, caso alguém tenha alguma pergunta a fazer. Sorrindo, gente. 1, 2 e... Ok. Pronto. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para a Tamires? É isso. Gostaria, então, que tu pudesse fazer as tuas considerações finais, Tamires. Claro. Gostaria, né, de mais uma vez agradecer o espaço, agradecer as perguntas, pois é muito importante que nós tenhamos esses espaços de diálogo, de construção coletiva, porque é assim que nós acreditamos que a Gravataí que a gente busca, que a gente luta para construir, ela realmente vai acontecer. Não adianta nós termos uma prefeitura encastelada, uma prefeitura com pouco diálogo. Nós queremos ampla democracia, diálogo real, né, a construção coletiva. Dessa forma que a gente atua, é nessa política que a gente acredita. E dizer, né, mais uma vez, que é possível sim nós mudarmos, é possível sim transformar a Gravataí. Nossa cidade, ela tem um amplo potencial que ele infelizmente é mal explorado muitas vezes, né, por falta realmente de uma visão mais ampla do que a nossa cidade precisa, por falta de diálogo muitas vezes, pois nós não teremos todas as respostas para todos os problemas, por isso que é importante nós estarmos lá na ponta, conversando com quem está no dia a dia, né, fazendo todo esse diálogo, toda essa construção coletiva. Dizer que o nosso programa ele está aberto a sugestões, sempre estará, é dessa forma que a gente acredita que nós também vamos, né, construir um plano de governo que represente todos os setores da nossa cidade, e nós queremos estar sempre juntos, sempre dialogando, sempre construindo, pois a gente sabe o quanto todos os setores para uma Gravataí realmente das pessoas, construída pelas pessoas, ela só vai ser feita no diálogo, na troca e na construção coletiva. Perfeito. Muito obrigada, Tamires, pela apresentação do teu plano. Te desejamos bom trabalho e também boa sorte. Uma boa noite a todos. Obrigada pela participação de todos. Até mais. Boa noite, boa noite. Boa noite.